O episódio 9, ou seja, o penúltimo episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale, já está entre nós. Eu já assisti o episódio, vou falar tudo aqui, claro, o que eu achei, vou fazer uma análise completa com spoilers. Esse episódio foi bem interessante, tem muita coisa pra gente analisar, muita coisa mesmo. E é isso, infelizmente está acabando a temporada, ainda não tem nenhuma previsão de quando vai estrear a sexta e última temporada. Se for seguir, né, como vem sendo nesses últimos anos, a cada ano sai uma temporada nova, então em 2023 teremos a sexta e última temporada, mas isso eu vou falar depois eu trago um vídeo aqui com mais novidades sobre o futuro da série. Enfim, aqui a gente vai analisar esse episódio 9. Lembrando que se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever. Eu falo sobre filme, sobre série e, claro, sobre The Handmaid's Tale. Vou deixar a playlist completa sobre a série aqui no link da descrição. E se você puder deixar o like também, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Esse episódio 9 se chama Fidelidade e ele foi dirigido pelo Bradley Whitford, que faz ninguém mais, ninguém menos que o comandante Joseph. E olha, eu devo falar que essa foi uma das melhores direções que eu já vi em The Handmaid's Tale. Ele realmente soube aproveitar a oportunidade e mostrou que tem muita noção de direção, com planos muito bonitos, e eu vou destacar alguns deles aqui no decorrer do vídeo. Bom, e como eu venho fazendo aqui, eu vou falar na ordem cronológica dos acontecimentos. O episódio começa exatamente onde parou o episódio 8, com a June recebendo a notícia do Mark Tuello que há a possibilidade de resgatar sua filha lá em Gilead, que eles vão montar toda uma força-tarefa e tudo mais. O episódio começa com ela e o Luke indo até o Mark Tuello na base lá dos Estados Unidos, no Canadá. O Mark Tuello revela que a Hannah está em Colorado, numa escola que era a antiga academia da Força Aérea dos Estados Unidos. A própria June diz que esse é mais ou menos um lugar ali perto da casa dos Mackenzie, que é a família que está com a Hannah agora. Então a gente descobre que o Mark Tuello está elaborando uma força-tarefa e vai mandar 3 aviões até lá. O primeiro avião vai chegar, vai descer um paraquedista e vai montar uma pista de pouso justamente para os outros 2 aviões descerem e resgatar não só a filha da June, como também algumas outras crianças que, assim como ela, foram tomadas. Ele ainda diz que esses soldados vão matar qualquer pessoa que estiver no caminho, então pode ser algo realmente muito violento. E é então que a gente conhece o comandante dessa operação, que é o Elijah, e ele vai ser bastante importante para o fim do episódio, por isso que ele tem um pequeno destaque, né, nesse começo. Ele fala para June que ele tem uma filha lá no Canadá e que ele entende e que ele vai realmente, ele promete resgatar a Hannah e devolver para ela e tal. Enfim, tem um momento ali bem emocionante. Enquanto isso, a gente tem a Serena lá na casa dos Wheelers. Ela tá tirando fotos, a gente já havia visto isso no vídeo da promo. Para quem não sabe, eu sempre tenho feito aqui vídeos analisando as promos dos episódios seguintes, então teve do episódio 9 e eu tentei ali adivinhar para que seriam essas fotos e na verdade eu não acertei. Essas fotos estarão na inauguração do centro de fertilidade que vai ficar lá no Canadá. Não sei se vocês lembram, mas a Serena teve a ideia de criar um centro de fertilidade no Canadá, de focar na fertilidade e não em Gilead em si, porque justamente as pessoas ainda torcem bastante o nariz para Gilead, então mostrar em como o plano de Gilead dá certo, né, em como crianças nascem. Essa ideia foi dela, mas claro, ela foi descredibilizada pelos próprios comandantes e também pelo Sr. Wheeler, mas ainda assim ela é um grande símbolo da fertilidade, e por isso a Sra. Wheeler contratou um fotógrafo para tirar foto dela com o Noah. Então a gente tem uma conversa entre a Serena e a Sra. Wheeler. A Serena fala que queria estar lá na inauguração do centro de fertilidade, afinal a ideia foi dela, e também ela foi enviada para o Canadá pelos comandantes lá de Gilead justamente para isso. E a Sra. Wheeler fala daquele jeito passivo-agressivo dela que isso não vai acontecer, porque o Noah vai estar exposto a germes e tal, e não pode fazer isso com o seu garoto, ou seja, ela reforça mais uma vez que o filho da Serena é dela, né? Que ela vai tomar posse do Noah. E ela ainda diz que o seu marido, o Sr. Wheeler, não responde a nenhum comandante. Isso pode ser bastante importante, porque ele pode tomar decisões que não são de acordo com Gilead, e ele não vai se importar em fazer isso justamente porque ele não é de Gilead. E aí, no fim dessa cena, o Noah começa a chorar e a Sra. Wheeler fala que a Serena deve fazer, bombear o leite, né? Colocar o leite numa mamadeira para dar, para a própria Sra. Wheeler dar esse leite
pro Noah, justamente para não ter um contato entre mãe e filho, né? A Serena dando de mamar ali do seu peito pro garoto. Ela tá fazendo de tudo para deixar a Serena longe do seu próprio filho, e a gente tá vendo isso tudo de camarote. A Senhora Wheeler, a personagem Senhora Wheeler, é realmente muito detestável. Eu acho que ela consegue ser ainda mais vilanesca do que a Serena era quando, né, estava lá casada com Fred e tinha a June como aia. Eu acho que a Sarah Wheeler tem elementos que nos deixam mais irritados, pelo menos eu fiquei dessa forma, né? Eu ando muito irritado com essa personagem e a gente vai ver isso também no decorrer desse episódio. Comenta aqui se vocês também ficam irritados com essa personagem ou se vocês acham que a Serena lá do passado era ainda pior do que é a Senhora Wheeler. Agora indo lá para Gilead, o comandante Joseph está com a tia Lydia. A tia Lydia está tentando convencer ele de que ele precisa de uma esposa, afinal ele está num cargo super alto e tal, e ele precisa, né, passar a imagem de que tem uma esposa, tem uma família, enfim, como todo comandante tem. Isso já havia sido falado no começo da temporada, inclusive a própria Serena tinha falado, né, que poderia ser a esposa dele, obviamente ele recusou, mas agora a gente tem a Naomi disponível, afinal o seu marido, o Warren, acabou morrendo, né, pelo próprio Joseph. E essa cena é realmente muito engraçada, porque o Joseph fica completamente desconcertado. É muito difícil ver esse personagem dessa forma, porque ele é sempre aquele cara calmo, calculista e tal, e aqui ele tá completamente desconcertado, falando, dando patadas nela. Esse momento é realmente muito engraçado. E aí no fim da cena, a tia Lydia tenta convencer também a Naomi, né, falando que para ela seria importante estar numa casa de poder, ela que tem um filho, né, que na verdade é a filha da Janine, mas ela precisa de um marido e tal, e o Joseph seria perfeito para ela. E enquanto elas estão falando isso, o Joseph está ouvindo da porta, e esse plano é muito bonito. Para quem não sabe, o plano cinematográfico é a posição que a câmera está diante do personagem e tal, e esse plano é realmente muito bonito, onde dá para ver o Joseph, né, e atrás a gente consegue ver a porta ali, o que está acontecendo atrás. Essa cena realmente é muito bonita. É muito parecido com a outra cena da quarta temporada, onde a Serena está na sua cela e a June chega atrás e eles fazem, né, esse jogo ali de mostrar a Serena e a June, e fica tudo realmente muito bonito. Eu amo quando eles fazem isso. Bom, e aí chegando mais ou menos no meio do episódio, quase meia hora, anoitece, a gente ainda não tem nenhuma informação sobre o plano lá, envolvendo a June, o Marco Tuelo e o Luke. Mas aqui a gente volta pra Serena e é quando ela vê o Sr. Wheeler sozinho. E ela vai conversar com ele. Claro, mais uma vez nos faz lembrar quando a June se encontrava escondido com o Fred. Claro, não por escolha dela, mas aqui a gente tem uma coisa bem semelhante. A Serena vai conversar com ele e pede que ele permita que ela vá na inauguração do centro de fertilidade, que ela leve o Noah, afinal ela é esse grande símbolo, né, da fertilidade da mulher, que a mulher consegue engravidar e tal. A gente percebe que o Sr. Wheeler é muito mais tranquilo do que a Senhora Wheeler. Ele tem um certo senso de humor, ele faz até uma piada, né, perguntando se ela vai atirar nele e tal. É até engraçado. E dá pra ver que ele leva essas coisas um pouco mais leve, né? Não sabemos até que ponto, né, esse personagem é perigoso, de fato, mas ele realmente é muito mais tranquilo que a Senhora Wheeler, que é realmente uma megera. Enfim, ele diz que vai considerar essa decisão dela, e aqui eu já vou falar de todo o arco da Serena, que eu acho que é mais fácil, depois a gente só foca na June. Mais pra frente do episódio, ele acaba permitindo que ela vá no centro de fertilidade, e quando ela está se aprontando, né, pra entrar no carro, a Senhora Wheeler chega e dá um tapão na cara dela, sério. E aí, mais uma vez, entra a direção do Bradley, mostrando, né, outro ângulo daquele tapa. Eu achei muito bonita essa cena. E toda a tensão que se construiu, afinal, a Senhora Wheeler não dá só um tapa, e sim dois. E aí foca bastante também no rosto da empregada, né, em como tudo aquilo é muito desagradável, e em como a Senhora Wheeler tá realmente disposta a acabar com a Serena. Ela chama a Serena de prostituta por ter conversado com o marido dela sozinha, né, durante a noite, e também por ter convencido ele, algo que a própria Senhora Wheeler já tinha proibido. Mas aí agora, como não tem mais jeito, o próprio Sr. Wheeler permitiu, a Senhora Wheeler entra no carro e as duas vão com o Noah pro centro de fertilidade. Quando chegam lá, todo mundo fica, claro, muito encantado, né, com o Noah e também com a Serena e a possibilidade de engravidar, e ela meio que se torna ali o centro das atenções.
Obviamente isso vai irritar a senhora Wheeler, que manda ela ir embora, né? Fala que ela precisa descansar e tal, e que vai ficar com o Noah lá no centro de fertilidade. Só que aí antes disso, a Serena fala pra ela que precisa amamentar o garoto e precisa ir pra um local ali mais reservado e tal, pra dar de mamar pra ele. Então, com a ajuda da empregada, ela chega até uma salinha ali mais discreta e acaba achando a porta de saída e foge. Eu tenho as minhas dúvidas, não ficou muito claro isso, mas dá pra perceber que a empregada ajudou a Serena a escapar, né? Dava pra ver que ela sempre simpatizou pela Serena e ela pode realmente ter feito, né, ter colocado ela naquela sala específica de propósito. Mas o fato é que a Serena consegue sair do local, ela vai até o meio da rua e tenta parar os carros e quase é atropelada. A gente viu essa cena também na promo e dá muito a entender que ela vai ser atropelada, mas aqui na cena isso não acontece. Uma garota acaba parando o carro, a Serena pede pelo amor de Deus para entrar e fugir dali, a menina acaba permitindo e leva a Serena embora. E o arco dela nesse penúltimo episódio acaba dessa forma. A gente não sabe para onde ela vai. Será que ela vai até a casa da June? Será que ela vai procurar outras pessoas? Voltar para Gilead eu acho que não é uma possibilidade. Então eu quero muito ver o que ela vai fazer, né? Quem que ela vai encontrar. Eu tenho uma teoria de que talvez ela procure a Rita. Sim, a sua ex-empregada, que já disse para ela que não é amiga dela e que não vai ajudá-la, mas a Rita tem um coração bom, né? Tem um coração mole e talvez ver aquela criança pode, né, fazer com que ela aceite dar abrigo a Serena. E a gente pode ver esse arco da Rita, que tá uma personagem meio apagada, ajudando, né, a Serena. É só uma teoria, tá, gente? Pode ser que ela tome uma outra decisão, mas eu acho que pro roteiro, de repente, seria até interessante. Deixem aqui nos comentários quem que vocês acham que a Serena vai procurar. Bom, e agora sim, voltando lá pro arco da June, ela e o Luke veem ao vivo, né, toda a operação. Elas veem do telão o lugar onde a filha deles está. É um lugar ali visto de cima, não dá pra ver muita coisa, mas parece que a June sente, né, que a sua filha está lá, e aí a gente tem uma cena bem interessante e também bem importante. Isso porque em seguida mostra a Hannah lá dentro da escola. Ela está rezando junto das outras garotas antes de dormir. E aí depois, né, que elas rezam, elas vão cada um para sua cama, que fica meio que parecendo uma cabana ali, né, cada uma na sua cabaninha, e no meio a gente tem uma tia observando tudo. A Hannah, ao invés de dormir, ela pega um livro, e lembrando que as mulheres não podem ler lá em Gilead. E todas, né, as histórias contadas, a Bíblia e tal, são através de imagens, né? E as crianças, elas aprendem dessa forma, elas não aprendem a ler, mas todas as histórias são ilustradas com imagens, a gente vê isso bastante no segundo livro. Bom, mas ela acaba pegando um papel dentro desse livro com um desenho feito por ela mesma, e aí que vem um momento muito interessante. Ela acaba escrevendo o nome dela no papel, né? Faz uma assinatura ali do desenho dela e isso me levantou muitas questões. A primeira delas é como que a Hannah lembra do seu nome, né? Lembra que o seu nome é esse e não Agnes. Porque das vezes que ela encontrou a June, ela era muito pequena, né? Teve um momento em que ela encontrou a June no meio de uma casa, né? Que era a casa dela antes, a casa já estava abandonada e tal. E ela tem um momento ali super rápido. E depois, na quarta temporada, ela é colocada dentro de uma jaula e a June chega, né, para conversar com ela e ela acaba até se assustando, né, justamente porque ela não lembra da sua mãe, né, ela era muito pequena quando tudo aconteceu e não tem essa memória da sua mãe, mas aqui, nessa cena, a gente vê que há sim a grande possibilidade de ela saber quem é a June. Outro fato também que me deixou bastante pensativo é o fato dela saber escrever. Lembrando que as mulheres, elas não são, principalmente as crianças, elas não são ensinadas a saber ler ou escrever, mas a Hannah sabe fazer isso. E eu tô muito curioso para saber como que ela aprendeu isso, o que ela tem em mente, sabe? Isso me faz acreditar que a série não vai seguir fielmente ao segundo livro, Os Testamentos. Isso porque no segundo livro é bastante focado nela e ela não faz essas coisas que ela está fazendo na série. Ela não lembra exatamente quem foi a sua mãe, ela tem uma memória assim muito vaga de quem é a June. Ela não sabe ler, não sabe escrever enquanto criança, isso depois vai acontecer.
no decorrer do livro, mas até esse momento ela não saberia, não era para ela saber. Então já dá para ver que a série tá seguindo um outro caminho. E eu tô muito curioso para saber como que eles vão seguir com isso, né? Afinal, o spin-off que vai ter, que vai ser baseado, né, nas filhas da June, certamente não vai seguir o segundo livro, ou pelo menos não vai seguir fielmente, né, ao que é o segundo livro. Enfim, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso de ter visto essa cena, e a cena toda é muito emocionante, a trilha é bem emocionante, a June, né, do outro lado, falando com ela, né, como se elas estivessem ali meio que se comunicando por telepatia, sabe? Foi um negócio realmente muito bonito. Mas enfim, nesse momento começa um alerta vermelho e parece que algo ali deu muito errado. O Mark Tuello tira a June e o Luke lá do local e depois a gente vai descobrir que Gilead estava um passo à frente deles e acabou notando, né, os aviões entrando e abateu os 3 aviões, deixando nenhum sobrevivente. Esse momento é realmente muito triste porque a gente de cara imagina o Elijah, né, que foi nos apresentado no começo do episódio e ele foi nos apresentado justamente por isso, pra gente ter essa empatia com os soldados que morreram e tudo mais. O próprio Mark Tuello fica muito triste e diz que vai ligar para as famílias. E aí no dia seguinte, o Joseph liga para June. Ele fala que estava tentando evitar todo esse derramamento de sangue e ainda refaz a proposta dela ir morar em Nova Belém para ter a sua filha. Ele diz que o Nick pode ser o seu vizinho. Ele meio que faz uma chantagem ali para tentar convencer ela a ir para Nova Belém, mas a June está muito brava e é esse o momento que eu já imaginei que ela fosse fazer isso. Sim, ela acaba contando o que aconteceu na noite que a Eleanor morreu. Ela fala que a esposa do Joseph odiava ele, tinha vergonha dele e que preferia morrer ao estar do lado dele. E ela viu essa morte acontecendo e permitiu que essa morte acontecesse. Ela ainda não havia revelado isso pro Joseph, isso aconteceu lá na 3ª temporada e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela iria acabar falando isso. E eu acredito que esse é o momento que mostra que não há mais nenhuma amizade entre eles. A amizade deles acabou. O Joseph fala que mesmo assim vai tentar proteger a June e ainda, né, faz a proposta dela ir morar na Nova Belém, mas ela manda ele ir para aquele lugar e fica muito brava, fica descontrolada ali, começa a destruir todo o jardim e aí precisa do Luke para tentar conter ela e dá para ver que realmente ela tá muito brava com tudo isso. Então ela vai falar com o Mark Tuello, que tá meio desesperançoso, né? Ele tá bem chateado pelo fato do plano dele ter dado errado. E ela fala para ele que eles precisam lutar e revela que cortou todas as relações que ela tinha com o Joseph e agora ela está de fato do lado dos Estados Unidos para tentar destruir Gilead, pegar a filha dela e tudo mais. Eu falo isso porque a June ainda tinha esperança que o Joseph fosse ajudar ela. No episódio anterior ela fala que ele era seu amigo e tal, mas essa amizade acabou e agora ela diz isso pro Mark Tuello. Ele fala que há uma possibilidade dela convencer o Nick a mudar de lado. Ele já havia conversado com o Nick, né, falando que daria suporte, abrigo para ele vir para o Canadá, para, enfim, ajudar os Estados Unidos e tal, mas o Nick acaba recusando, então ele pede para a June ir conversar com ele e aí a gente tem mais um encontro entre a June e o Nick. A June diz para ele que ele pode viver em segurança no Canadá e pode levar sua esposa Rose para lá. Ele diz para a June que a Rose é filha do principal comandante de Gilead. Isso é muito importante porque no segundo livro a gente tem o principal comandante, é um personagem bem frequente na história e que a gente pode ver aí numa 6ª temporada. Ele revela para ela também que a Rose está grávida e por isso que ele precisa estar em Gilead, ele precisa focar em Gilead. E ele até fala que nós, e aí ele se inclui nisso, estão tendo avanços ali em Gilead, que o Joseph está fazendo uma boa gestão, que Gilead está voltando a crescer e tudo mais. E aí a June acaba entendendo o lado dele e os dois falam que se amam. E mesmo estando em posições opostas, eles ainda têm um sentimento muito forte pelo outro. E o Nick ainda pede para ela falar sobre ele para Nicole e ela diz que ele deve dar um bom exemplo para o seu filho que ainda vai nascer, e a gente tem uma despedida desses personagens. Eu já havia falado no começo da temporada, quando eles conversavam pelo telefone, que aquela seria uma despedida e que depois eles passariam um longo tempo sem interagir, e de fato isso aconteceu, né? Eles só vão ter essa interação no fim da temporada, agora no episódio 9, e a partir de agora dá a entender que também será uma grande despedida e pode ser que eles nem se reencontrem mais, né? Afinal, eles estão ali em lados opostos, e aí ficou realmente essa impressão que eles vão ficar muito tempo sem se ver, que ali foi de fato uma despedida. Eu sei que muita gente torce
pelo Nick e a June juntos e tal, mas cada vez mais parece que eles vão se distanciando ali do fato de ficarem juntos. Pode ser que isso aconteça, né, no fim da série, mas até o momento há essa divisão e eu acho muito difícil eles voltarem a ficar juntos. Bom, e esse encontro serviu mais para eles se despedirem pessoalmente, porque o Nick acaba não aceitando, né, ficar no Canadá, ajudar os Estados Unidos, então acabou não adiantando nada. E aí, voltando lá para Gilead, a gente tem uma cena da Rose, junto das outras esposas e tal, ela tá grávida já, e as esposas falam até da possibilidade da criança nascer com uma deficiência genética e tal, porque lembrando que a esposa do Nick tem uma deficiência, ela precisa usar bengala para andar e tal, e eles meio que têm o receio da criança nascer com a mesma deficiência. Enquanto isso, lá na sala de reuniões, os comandantes estão reunidos e falam sobre as alianças que eles estão fazendo com os países tipo China, Rússia, Coreia do Norte, né? Só países assim que realmente compactuariam com Gilead. E aí o comandante Mackenzie fala que a June está dando muito trabalho e eles precisam resolver isso. E dá pra ver a cara do Joseph e claramente ele não quer isso, ele não quer matar a June, mesmo, né, eles estando brigados e tal, ele não quer fazer isso e ele meio que dá uma desconversada ali e não fala muito sobre a June. E aí no fim do episódio, o Mark Tuello faz uma homenagem para as vítimas, né, os soldados que morreram indo para Gilead. Todos eles estão reunidos ali com velas e tal, e atrás deles estão os manifestantes canadenses mandando eles irem embora. Para você ver como que o extremismo está grande na história, quando o Fred morreu, havia muitas pessoas da mesma forma lamentando a morte dele e não tinha nenhum protesto, as pessoas não estavam protestando. Aqui, quando morreram, né, soldados tentando resgatar as crianças que foram tomadas das suas famílias, há, né, manifestantes contra isso, e é bizarro, né? É bizarro imaginar que esse tipo de coisa aconteceria. Mas enfim, a filha do Elijah, que ele já havia falado no começo do episódio, aparece e vai meio que fazer uma homenagem ali pro seu pai, e a June acaba até ajudando a garota numa cena emocionante, até que eles sofrem um atentado. Uma pessoa começa a atirar e acaba acertando a bandeira que estava ali na frente delas, né? Inclusive a June se abaixa junto da garota para poder fugir do tiro. E nesse momento foca bastante no rosto da June, e é aí que ela percebe que não está tão segura assim quanto ela pensa lá no Canadá. Eu acho que esse momento serviu para mostrar para a June que ela tá tentando fugir, né, de violência, tentando fugir de todo aquele extremismo de Gilead, mas ela está num lugar tão extremista quanto. E talvez esse fator possa sim mexer com a June e ela finalmente aceite, né, a proposta do Joseph de ir morar na Nova Belém. Eu havia falado na promo e também no meu vídeo sobre as sinopses finais que esse poderia ser um episódio eletrizante. E não foi, de fato, um episódio eletrizante. Eu imaginava que fosse acontecer uma guerra, né? Eu imaginava que iria ser mostrado, né, os soldados americanos lá em Gilead e, enfim, eles brigando e tal. Mas isso não acontece, Gilead acaba abatendo esses aviões, enfim, eles acabam morrendo e o episódio se baseia mais em diálogo e não tanto em ação, mas ainda assim eu acho que foi um bom episódio. O episódio 9 ele tende mesmo a ser um pouco mais tranquilo, mas eu acredito que o episódio 10 vai entregar tudo, assim, tudo que a gente tá precisando para essa temporada, para a temporada terminar com muita força, assim como foi a quarta temporada. Eu acredito que isso vai acontecer sim nesse episódio 10. E eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram ou não. Deixem bastante aqui nos comentários. Falem o que vocês esperam também para o episódio 10. Lembrando que na segunda-feira vou trazer um vídeo aqui analisando a promo inteira do episódio 10. Vamos fazer várias especulações. E é isso. Estamos chegando na reta final, é triste, eu já tô aqui com saudade de fazer vídeo de análise para vocês, mas enfim, é isso. Deixa o like que me ajuda bastante, compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!